Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à marca dos 10 episódios e vamos hoje gravar então o episódio número 10 da coluna digital do Pasto ao Prato. Estou me entusiasmando com esse assunto de gravar aqui. Vou lendo as coisas que escrevo e vou até acreditando mais nelas. O texto que eu trago hoje foi publicado em maio de 2019, ou seja, há pouco mais de 4 anos. E ele dizia o seguinte: raças são feitas de genes, pessoas e ações. Olha só. E vamos ao texto então. Participo hoje, 25 de abril, no caso de 19, né, de um evento do Charolês na unidade da Embrapa em Bagé. A segunda prova de avaliação a campo, PAC, e consumo alimentar residual, CAR. A raça charolesa até pouco tempo vinha muito desconsiderada e esquecida entre os pecuaristas, sendo tratada como algo do passado ou até obsoleta por alguns. Este cenário parece estar mudando e a raça volta a figurar como a boa opção para cruzamento e uso em sistemas intensivos de terminação. Pois bem, o tema que tentarei abordar nesta coluna são as raças bovinas e seus momentos. Assim como os clubes de futebol passam por altos e baixos, e a mão do homem participa muito do sucesso ou da derrocada. As raças bovinas são grupos de animais com características similares visualmente e em sua produção. O homem busca e determina alguns padrões para que participem deste grupo: pelagem, presença de chifre ou não, porte, conformação, etc. E passa a controlá-los, registrá-los e selecioná-los. Quem não tem tal característica visual passa a não ser considerado de tal raça. E quem tem, e também tenha, pais da mesma raça, entende-se como puro, entre aspas. É uma simplificação bastante grosseira de como são conduzidas as raças, mas creio não ser uma forma muito errada de se pensar. A caracterização racial dos animais é uma forma de identificá-los como de tal raça e também de tentar preservar características produtivas de interesse. Exemplo: espero que animais pretos e mochos tenham mais marmoreio e tento não sair muito de um padrão racial visual para preservar essa característica da carne. Ou espero que animais pretos e mochos nasçam leves e preservo este visual para não perder esta qualidade, peso ao nascer. Caracterização racial, selo racial ou visual buscados em animais puros é um tema bem amplo e que merece não um capítulo à parte, mas um artigo ou livro, pois é recheado de repetições de conceitos, muitas vezes desconhecendo os motivos ou origens ou autores. De reprodução do modelo ou afirmação de alguns gurus e de interesses até comerciais que fazem parte do negócio de reprodutores. Logo, o tal standard buscado nas raças, o true type e seus limites, são questões muito interessantes de serem discutidas, especialmente entre pessoas dispostas em abrir um pouco o escopo do pensamento e também de se libertar do simplismo do certo e do errado. É ótima temática para os apreciadores do assunto raças e reprodutores e talvez areia movediça para aqueles da turma do nós contra eles. O assunto raças vem agrupando não só os animais, mas também pessoas em função de suas escolhas e paixões. Neste campo de preferência ou defesa da raça A ou B, temos todo o espectro de opções, desde os fanáticos, apaixonados pela sua raça ideal, passando pelos puristas, que consideram que somente o seu tipo de animal selecionado corresponde à verdadeira maionese, até os que são menos apegados a estes conceitos, estão mais voltados aos dados de produção, aos programas de melhoramento e à meritocracia genética dos animais, ocupando o espaço que muitos dão às famílias, linhagens e premiações em exposições. Para os animais, estabelecemos raças e para nós mesmos acabamos nos identificando
com os nossos pares, em nossas tribos de afinidade de pensamento, postura, convicções. Ainda segue atual o provérbio: diga-me com quem andas e te direi quem tu és. Reconheço os valores e a importância das raças e também as muitas diferenças entre elas, mas resisto em aceitar que esta condição seja permanente, tanto do ponto de vista de desempenho dos animais, quanto das necessidades do mercado e da ingerência, para o bem ou para o mal, da mão humana, em função de sua maior presença ou ausência no processo seletivo dos animais. Observem alguns exemplos de situações que nos mostram que os times que defendemos, digo raças, ganham ou perdem espaço na dinâmica da pecuária. No Rio Grande do Sul, a raça Angus foi muito utilizada nos últimos 20 anos, na busca dos pecuaristas por maior padronização do rebanho gaúcho e também por mais produtividade e rentabilidade. Esse processo ocorreu e as matrizes de muitos rebanhos comerciais ficaram muito europeias, britanizadas, abrindo, na atualidade, desafios no controle do carrapato e mais espaço para uso das raças sintéticas, Brangus e Braford. O uso massivo da genética Angus em programas de cruzamento, Angus versus Nelore, traz vários anos a mesma pergunta: que raça usar nas fêmeas F1? E essa pergunta vem se tentando responder com raças sintéticas, africanas ou continentais. Voltamos a falar em tricross e raças que estavam apenas ocupando espaço de figurantes se candidatam agora a importantes coadjuvantes. Em Santa Catarina, a raça Devon passa por um momento de valorização, de novos criadores, de superpreços nas feiras de terneiros, de forma muito parecida com o que ocorreu com a raça Hereford no mesmo estado recentemente. Alguns períodos raciais que o Rio Grande do Sul já viveu parecem estar sendo revividos pelos catarinenses nos últimos anos. São estados que vivem a pecuária com os calendários da preferência racial bem desincronizados. A busca por touros adaptados e em ambientes desafiadores, especialmente calor e parasitas, fez com que surgisse no país nos últimos 20 anos as raças caribenhas e africanas Senepal e Bonsmara, respectivamente. Seriam opções para trabalhar a campo, onde o touro europeu ou sintético patinam. O apelo do pelo zero e da tolerância ao calor são os trunfos destas raças. Vamos agora acompanhando os resultados de campo do uso destes animais para confirmarmos se a estratégia e se as entregas estão sendo feitas em produtividade, peso de carcaça, etc. O cimental preto era algo desconhecido e visto como opção fora de cogitação por muitos pecuaristas. O trabalho contínuo e persistente de muitas centrais de inseminação em buscar espaços para esta raça no mercado está surtindo efeito. Alguns projetos pecuários de grande porte já usam o cimental preto e não sabemos mais diferenciar com facilidade nos confinamentos que animais são cruza-angus, brangos ou cruza cimental preto, entre tantos pretos nos lotes. No exterior, ocorrem situações que devem nos fazer abrir o espectro do pensamento sobre as raças. Na Europa, as raças de dupla musculatura, Belgian Blue e afins, são usadas massivamente em inseminação, superando as tradicionais, entre aspas, Angus e Charolês. Na Austrália, li recentemente sobre as raças que mais vendem touros lá, e estão entre os top 5 a Drogmaster e Santa Gertrudes, ambos com números próximos a 2.000 touros vendidos anualmente em leilões. O leitor, e agora o ouvinte, questionará: mas Veloso, o Santa Gertrudes já acabou, é uma raça infértil, etc, etc. Se pensamos só no nosso entorno e não expandimos o campo de visão, corremos riscos de ter conclusões precipitadas. Na raça Angus,
A raça Angus não tinha protagonismo nos Estados Unidos nos anos 60 e 70. Na época era muito forte o posicionamento das raças continentais e também do Hereford. Os criadores americanos criaram em 1978 o Certified Angus Beef, CAB, e de lá para cá a raça desbancou todas as concorrentes que tinha, pois gerou conexão da raça com o mercado e dele com o consumidor, da raça com a qualidade de carne, da raça com produtos de alta qualidade, da raça com tecnologia. Hoje, quando pensamos em Estados Unidos, nos vem à cabeça Angus e as demais raças que se tornaram pretas para não perderem ainda mais espaço. Os genes das raças estavam lá para serem multiplicados e selecionados, mas a mão do homem, as ações, as decisões tomadas a fizeram líder nos Estados Unidos e entre os taurinos no Brasil. Voltando ao meu dia de hoje, em Bagé, participarei de um evento da raça charolesa. O negócio de exportação de terneiros vivos vem pedindo bezerros europeus brancos e a raça voltará ao radar. Tudo pode mudar em 20 minutos. Ouço numa das rádios que mais escuto. A Band, né, pessoal? A Band News. Os que estiverem atentos e com mente aberta participarão e construirão estes processos. Alguns ficarão na janela vendo a banda passar e criticarão os músicos. Foi publicado esse texto na coluna do Pasto ao Prato em maio de 2019. E aqui, pessoal, de forma alguma eu busco fazer comparação e competição e concorrência entre raças, mas sim voltar à ideia de que as raças e os genes são, em grande parte, consequência das pessoas e das decisões e das ações. E que a participação das diferentes raças no mercado tem talvez muito mais a ver com a ação das pessoas do que somente com os genes que elas carregam. Tá bom? Aqui completamos o episódio 10. Fico feliz por ter alcançado essa marca. Parece pouco, mas para quem partiu do zero, é bastante. Um abraço a todos e logo nos vemos no episódio 11 da coluna digital do Pasto ao Prato. Espero vocês no YouTube e no Spotify. Valeu, abraço!